Quem produz isso não é gente desprovida de conhecimento, pelo contrário. Tomando ciência desse assunto, a gente pesquisando, a gente vai entender a origem. Por exemplo, aqui a maioria de nós, aqui do lado esquerdo, nós não somos da geração XXX. O que é essa geração XXX? Do lado de cá já tem mais gente dessa geração. Esse pessoal aqui, quando nós fizemos uma exposição de material antigo da igreja, que eu apresentei um telefone fixo, discado, daquele jeito que ele discava, quase que ninguém parecia que estava falando de um dinossauro. Quando eu apresentei um mimeógrafo, que era o equipamento para a gente rodar os hinos do Atalaya da Verdade, 100% dos jovens nunca tinham visto mimeógrafo. Essa geração é uma geração diferente dessa. Então, rede social, tecnologia, mídias digitais, é algo muito recente, é uma novidade muito recente. A gente aqui alcançou a maioridade, estou falando do meu lado esquerdo, alcançou a maioridade na era analógica, não sabia nem o que era um computador. As coisas foram surgindo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e numa velocidade alucinante, avassaladora, foi dominando a sociedade, num ritmo frenético, veloz. E aí a gente vai procurar entender a construção disso, a elaboração disso, a criação disso. Os irmãos talvez tenham ouvido falar em algum momento da vida sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região nos Estados Unidos onde existe o maior polo de tecnologia do mundo. Ali as indústrias de tecnologia surgem com força, com poder, com intensidade. Grandes marcas do mundo tecnológico surgiram no Vale do Silício. Por exemplo, coisas que você usa como a Apple, né, a Microsoft, essas marcas aí, a Microsoft hoje já está até obsoleta. O Jorge nem sabe o que é isso. Já está acabando com essa marca, dada a velocidade. Mas o fato é que há 20, 30 anos atrás, esse grupo de investidores de tecnologia no Vale do Silício resolveram fazer um seminário. Está dando microfone aqui, viu, Paulo? Resolveram fazer um seminário. E um seminário para... Aí você agora me matou também, viu? Faltou retorno aqui agora. É um seminário para tratar de algo que era inédito no mundo tecnológico. Porque parece que quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de algo muito material, físico. Tecnologia não tem nada a ver com emoção, com subjetividade, com coisas da mente. Parece que não tem a ver. Esses jovens pegaram um grupo de pessoas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicopedagogos e mais, mágicos, ilusionistas, pessoas que trabalhavam na arte da ilusão e fizeram um seminário, um congresso no Vale do Silício para ouvir essas pessoas. Só que quem ouviu eram mentes privilegiadas, mentes brilhantes, que captaram a essência do ilusionismo. Veja a única coisa, a essência da mágica, da magia, de como fazer sumir carta na manga, como fazer aparecer coelho na cartola, coisas que são frutos de uma arte de iludir a pessoa. Artes da hipnose, de como você entrar na mente das pessoas e produzir determinadas ilusões mentais. Eles captaram aquilo e pensaram em conectar toda essa técnica da magia, da hipnose, do controle da mente, agora no mundo digital, no mundo tecnológico. Quando você fala de rede social, você fala de um instrumento, uma ferramenta de mídia social, que além de ser uma ferramenta tecnológica, tem técnicas de ilusão, tem técnicas de controle da mente, tem técnicas de viciar a pessoa que está usando. Então, entenda você que usar rede social, mídia social, é estar lidando com algo altamente perigoso. Por quê? Porque é altamente viciante
viciante, é altamente dominante, e você sem perceber, como aquele que usa a maconha, como aquele que usa a cocaína, como aquele que usa o fumo, como aquele que usa o álcool, com pouco tempo você acaba virando um dependente. Você fica dependente daquele instrumento, daquela ferramenta. Então veja você que a coisa já muda. Deixa de ser um instrumento ingênuo que eu posso usar para o bem e para o mal, e passa a ser algo que controla o homem, que domina a mente humana. Então não é mais um martelo, não é mais um serrote, não. Agora, quem é o instrumento? É você. Quem é que domina não é mais o ser humano. Quem domina agora é a tecnologia. Você acaba sendo agora usado por uma estratégia muito poderosa, sem perceber que você está sendo usado. Nós temos ali no nosso meio, Marcos Roberto, quem é Roberto? A igreja não te conhece não. Esse rapaz aqui, ele é especialista em redes sociais. Ele mora em Coité e tem carteira assinada no Rio Grande do Sul. Esse é o grupo dele. Ele sabe muita coisa que eu estou falando aqui e me ensinou muita coisa também. Pode sentar, meu irmão. A gente tem mão de obra qualificadíssima. Então preste atenção. A gente tem uma máxima, ele sabe disso, de que no mundo comercial não tem comida de graça. Não tem comida de graça. Ninguém dá comida de graça a ninguém. Só crentes que lavaram e rendido pelo Senhor Jesus. A gente tem amor pelas almas. Mas no mundo comercial, no mundo dos negócios, no mundo empresarial, tem uma máxima. Quando aquilo é de graça, quando alguém está dando de graça, na verdade o produto é você. Dá para entender essa lógica? Ou seja, quando você está usando alguma coisa que alguém te deu no mundo comercial, no mundo empresarial, o produto é você. E que produto você é na rede social? É o seu tempo, é a sua atenção, é o seu olhar. Hoje o mundo tem 4,3 bilhões de pessoas conectadas. 4,3 bilhões de pessoas conectadas. São 4,3 bilhões de pessoas que estão sendo vendidas pelos detentores, pelos dominadores das mídias sociais. O que é que eles fazem com o seu tempo? Eles te vendem, e vendem em bilhões de dólares. Como é que eles te vendem? Eles te vendem da seguinte maneira: eles querem que você tenha o seu tempo ali, à frente daquela ferramenta, disponível, porque o seu tempo na frente daquela ferramenta é vendido para as grandes empresas. Eles vendem o seu tempo, dizendo assim: olha, eu tenho aqui na minha carteira de clientes 1 bilhão de usuários. Se você quiser vender algum produto, bote aqui que 1 bilhão de pessoas vão ter acesso ao seu produto. Então você, na verdade, é um consumidor que ele vende para as grandes marcas. E hoje a coisa é tão eficiente e eficaz que tudo que você vê na rede social não é bem aquilo que você está vendo. Veja a complexidade. Eu estou fazendo um apanhado, um resumo da ópera. A gente está entrando aqui na ideia de que, usando rede social, você não está usando nada gratuito, porque, na verdade, o projeto de quem domina a rede social é manter você ligado ali, é manter o seu tempo naquele lugar. E para que isso aconteça, vocês estão acompanhando até aí? Está acompanhando até aí? Qual é a finalidade das redes sociais? Manter você ligado ali. O tempo de uso e de conexão naquela rede social é o projeto deles. Quanto mais tempo você fica, mais caro é o produto que eles estão vendendo. Quanto mais pessoas estiverem ali, e mais pessoas estiverem conectadas, e mais pessoas estiverem usando, mais eles lucram. Dá para entender? É como se nós fôssemos gado no pasto deles. Então eu tenho 1 bilhão de gado, eu tenho 1 bilhão de vaca, 1 bilhão de carneiro na minha rede social. Estou te vendendo aqui. Você quer? Só que tem um detalhe: esse gado que nós somos em rede social precisa comer, se alimentar de produto que eles estão nos dando.
e a gente paga pelo capim que a gente compra. Então, rede social, nós somos um lugar que nós pagamos pelo capim que nós consumimos. Então, qual é a ideia? Eu tenho aqui bilhões de pessoas conectadas, eu tenho que criar estratégias para que essas pessoas fiquem mais tempo conectadas. Entendeu até aí? Sim ou não? Sim. Primeiro detalhe, é o detalhe físico. Como eles fazem isso? Aí você vai entender aquela historinha que eu contei no Vale do Silício. Usando técnicas de controle da mente. Técnicas profundas de domínio da mente. Que técnicas são essas? Técnicas de ilusionismo, técnicas de magia, técnicas de hipnose, que são hoje adaptadas ao mundo digital. Só para vocês terem ideia, há alguns anos atrás, você que é um pouquinho mais antigo, perceba, lembre-se, que quando você entrava na internet, que você entrava no site de notícias, que você ia baixando, até o momento acabavam as notícias. Tinha um fim. Era assim que funcionava. Você entrava em um determinado site, no jornal, você lia as notícias, como se fosse um jornal físico. Terminou, acabou o jornal. Só que alguém bolou uma técnica, que é uma técnica que hoje vale bilhões de dólares, é uma das mais poderosas armas que existe, de controle, que é uma técnica de rolagem infinita. O que é que significa isso? Se você decidir ficar na frente do seu smartphone, baixando o dedinho ali, você pode ficar 24 horas por dia, durante 7 dias, 31 dias, 365 dias, e a notícia não vai acabar. Ele vai sempre te dar uma comida nova. Porque aquilo é uma estratégia de hipnose. Você já se pegou na frente de um celular. Quantos de vocês já fizeram isso? Na frente de um celular. Geralmente no sanitário. Para quem tem visão de ventre é uma maravilha. Geralmente na frente do sanitário. Na frente de um celular. Quando é que assim? Você não vê nada. Mas apenas rola. Fica descendo aquilo ali infinitamente. É uma estratégia de hipnose. Você está sendo hipnotizado por aquilo. Aquilo ali controlou a sua mente. Você tem ali uma estratégia semelhante à da maconha e à da cocaína. Aquilo ali, para quem está ansioso, nervoso, com problemas pessoais e emocionais, alivia, traz alívio às dores da alma. Veja como uma ferramentazinha dessa é capaz de dominar a sua mente. Então, essa barra de rolagem, só isso aí, é um controle de domínio do ser humano absurdo. Porque se tivesse fim, você chegava no fim, desligava e mudava. Mas eles não querem isso, eles querem que você fique conectado. Então, eles vão fazer com que você fique conectado o tempo inteiro. Só que um detalhe, vamos avançando um pouquinho mais. Além disso tudo, existe uma inteligência artificial monitorando todas as nossas atividades nas redes sociais. Quando você entra ali, você cria um perfil. E aquele perfil, ele é transformado em um algoritmo. E aquela rede social tem algoritmos que vão lendo, analisando, estudando o seu perfil de usuário. É como se você fosse construindo um livro digital naquela rede social. Tudo que você vê, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você curte, tudo que você não gosta. Quantos segundos você passa na frente de uma imagem? Quantos segundos você passa na frente de um vídeo? Aquilo, há uma tecnologia hoje, que é uma chamada inteligência artificial, que não depende mais do ser humano. Eles têm algoritmos construídos ali que fazem essa leitura de bilhões, de trilhões, de quadrilhões, de zilhões de dados de todos os usuários. E ele vai nessa meta de controlar você, de dominar você, de prender você ali, dando um capim personalizado. O capim que ele te dá na rede social é um capim individualizado. É ao gosto do freguês, com o tempero exato, na medida exata. Se você gosta de páprica doce, ele sabe que você gosta, ele te dá. Porque ele quer o quê? Prender você no baixo. Então, qual é o melhor capim para você? É esse? Eu vou te dar. Qual é a lógica da coisa?
Se você pegar o teu Google, que é um buscador, parece ser algo muito frio, muito imparcial. O teu Google, pegue e faça o teste, pegue o Google do seu celular e o da sua esposa, e olhe como ele abre e faça uma pesquisa sobre o tema. Ele vai dar para Estevão uma lista e vai dar para Cristiane outra lista sobre o mesmo tema. Parecia ser algo objetivo. Eu quero saber sobre amor. Se Estevão pesquisar no Google amor e Cristiane pesquisar amor, hein? E Val, eu estou falando aqui porque está aqui perto, não tem nada a ver. Mas até Val. Se for Estevão e Val, se for dois irmãos gêmeos, com o mesmo gosto, com o mesmo perfil, e pesquisar sobre amor, as respostas serão totalmente diferentes. Não é o mesmo objeto que vai te entregar. Por quê? Porque ele faz uma leitura, o Google faz uma leitura de suas buscas, do que é que você costuma ler, e ele vai te dar um relatório de coisas que só você quer ver. Dá para entender? Então, rede social é algo que existe inteligência artificial monitorando você a tal ponto, mas atenção que eu vou dizer para vocês, a tal nível que hoje, dizendo que quem fala isso é quem construiu. Existe um documentário muito bom chamado O Dilema das Redes, está disponível na Netflix, depois você assiste em casa. O Dilema das Redes é um documentário feito pelos homens de alto nível executivo, de alto nível de inteligência e executivo da Google, do Facebook, do Instagram, que viram aquela situação e decidiram cair fora. Porque eles perceberam o mal que estavam gerando para a humanidade. E abriram verba. Então não é qualquer um. Está público, está na Netflix, O Dilema das Redes. Bom, então veja você que essa técnica de inteligência artificial é tão forte e tão poderosa que eles dizem que é capaz de saber sobre você mais do que você sabe. Eles têm condições de definir quando você está triste, quando você está ansioso, quando você está deprimido, quando você está disponível para comprar, qual produto que eles querem vender para você. Se você percebe que eu estou falando aqui do físico, eu nem avancei ainda para outra parte. Veja que eu estou aqui num ambiente virtual ainda, construindo essa parte física. Ora, se você comentar com sua esposa em casa, estou com vontade de viajar para São Paulo semana que vem, você vai entrar na rede social e vai aparecer lá propaganda sobre viagens e promoção para São Paulo. Porque o teu celular tem uma tecnologia reversa que é capaz de ouvir o que você está dizendo, converter em dados digitais e te dar essa informação que você precisa. Seu celular desligado na cozinha da sua casa está monitorando o que você fala. Para você entender que isso não é coisa muito pequena. Eu não estou falando aqui criando um terrorismo virtual. Isso é dado objetivo. E aí, pode estar colocando ali muito bem. E aí, como ele te dá o caminho que você quer comer, o que é que eles criam com isso? Uma divisão social. Bolhas sociais. Por exemplo, o Instagram ou o Facebook de um crente não é igual ao Facebook de um católico, ou de um cara que é ateu, ou de um cara que gosta de maconha, ou de um cara que é louco e gosta de loucura. É totalmente diferente. A pessoa que tem uma ideologia de esquerda tem uma informação que ele dá. O que tem ideologia de direita dá outra informação. E aí não tem conexão. Parece que o outro é doido. Parece que ele está vendo coisas que não existem. Por quê? Porque isso é um resultado de uma ideia muito mais forte, profunda, chamada de relativismo cultural e ideológico, que a gente vem trabalhando aqui desde a primeira lição. O que é que o relativismo prega? O relativismo prega que não existe verdade. Não existe verdade. Ora, se não existe verdade, todo mundo tem a sua verdade e acaba eu entregando a cada um a verdade que aquela pessoa deseja ter. Então veja que rede social, mídia digital, é uma ferramenta que não é um martelo, não é um serrote. É algo
poderoso e não é ingênuo. Então você acaba sendo intolerante com o outro. Você acaba não compreendendo que o outro está se alimentando de um capim diferente do seu. O seu capim é diferente, o sabor é diferente, a cor é diferente. Então, como nós estamos aqui todos com uma ideologia cristã, nós estamos aqui fundamentados na cruz de Cristo, nossos Facebooks, Instagrams, Googles, toda aquela tecnologia que eu tenho em casa é conectada. A gente tem algo em comum que eles nos dão. Mas se você for entrar em outra comunidade, em redes sociais da comunidade, é tudo diferente. As verdades são outras, as matérias são outras, porque o dia de hoje, o trabalhar do inimigo foi tão poderoso nessas últimas décadas, que ele conseguiu convencer as pessoas de que não existe verdade. É o tempo em que a verdade morreu. Oi. Na verdade, ele dá em cada um de nós um avatar, que é esse sistema de metaverso, a existência do perfil, né, tecnológico, do perfil virtual, de cada um de nós. Verdade. E ele já movimenta, ele já existe, por exemplo, uma pessoa, você, dentro do metaverso, que ele manipula. É o seu perfil, o avatar. Que é o perfil. Isso é colocado. Enquanto não tem esse. Elon Musk. Ela quer comprar o Instagram, O Twitter. o Twitter, não quiseram vender para ele Essas informações. que são as informações que são as mais caras. E ele desfez o negócio porque não passaram para ele as informações que ele queria destruir, as informações que ele achasse imoral, ver tantas informações sobre os perfis das pessoas. E o problema é que esse perfil que é construído no código de avatar, isso é tão hoje envolvido nesse meio digital, que hoje não existe mais como você destruir isso. Porque já há uma rede mundial de computadores conectados, que não tem como você ir no ambiente físico e apagar. Isso já fugiu ao controle humano. Quem puder assistir aquele documentário que eu citei aqui dentro das vezes, vai perceber que a inteligência artificial ela já tem vida própria. O ambiente virtual já tem vida própria. Não está no domínio de uma pessoa ou duas. Não tem mais esse domínio, porque ela já está espalhada por essa rede mundial. E, inclusive, existem bunkers, ou seja, lugares altamente fortificados em estratégias do mundo, de supercomputadores guardando dados como esse aqui que o Clarim colocou, de perfis pessoais. A coisa é tão perigosa que eles têm condições, por exemplo, de te dar vida depois da morte. Já há, isso é a única barreira que existe hoje, é uma barreira ética. É uma barreira ética de valores. Porque eles já podem, por exemplo, chegar aqui para mim e dizer, olha, então eu vou para você. Você me autoriza, aí eu manter você vivo depois da morte, ele vai dizer autorizo. E aí ele morre e a rede social dele continua viva. Rony vai continuar comentando, postando, interagindo, como se vivo fosse. Quem não souber da morte física de Rony, vai nesse ambiente virtual. Então, isso aí não é ainda ofertado às pessoas por barreiras éticas, por questões legais e éticas que impedem que isso aconteça. Mas ele já tem, como o cara colocou aqui, força, tecnologia e inteligência necessária para manter você vivo nesse ambiente. Porque ele está consumindo você, colhendo de você toda a sua visão de mundo, toda a sua cosmovisão de mundo, toda a sua maneira de entender as coisas. E com isso, ele tem capacidade, por exemplo, de saber qual é a opinião de Rony sobre determinados temas. Que Rony, se tivesse vivo, diria que absurda essa coisa, ou que legal essa coisa. Então Rony poderia curtir, dar like, assistir vídeo, comentar, como se vivo estivesse. Mas na verdade seria Rony num ambiente virtual. Então vejam vocês que o mundo digital, que o mundo das mídias sociais, não é uma brincadeira de criança. Segundo detalhe, o impacto disso na saúde humana. O que é que sugere? Pastor, o que é que tem ficar em casa o dia todo na frente da rede social? Pelo menos meus filhos
expostos à violência e às drogas. Sabe de nada, inocente. Porque, na verdade, há uma consequência muito mais grave e danosa ao ser humano do que a cocaína, com o uso exagerado de redes sociais e tecnologia. Por quê? Bom, aí você agora vai ter que pegar fundamentos da neurociência, que é um ramo da medicina que hoje está crescendo muito. É a última fronteira da medicina, é a mente humana, é a última barreira da medicina. E aí, a neurociência, estudando o cérebro humano, entende que nós não temos um cérebro, Deus não nos deu um cérebro capaz de receber o volume de informações que nós estamos expostos hoje nas redes sociais. O que é que isso significa? A mente humana é limitada. Nós temos uma quantidade de neurônios limitados e as conexões neuroniais estão preparadas para determinada quantidade de informações. E quando eu falo de informações, não é só informação importante, você tem que parar com isso. Na mente humana, não tem, na mente humana, informação é informação. Seja ela importante ou não importante. Então você ficar no TikTok vendo vídeo de cachorro escorregando no gelo é informação do mesmo jeito que você saber sobre a guerra da Ucrânia. É tudo informação. Você ficar ali consumindo 60 vídeos de TikTok de 1 minuto ou 2 minutos durante uma hora, você tem ali 60 novas informações durante uma hora. Novas informações. Agora veja como a mente humana está sendo alvo de uma exposição exagerada e incapaz de ser compreendida da mente humana por conta disso. Isso gera o quê, pastor? Primeiro, isso gera danos físicos no cérebro. Isso, diga. A gente que está na educação, que lida com adolescente, a gente já sente isso. Essa menina me disse, professora, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Esse, que tal fazer isso? Todos eles são assim. Mas não consegue na manhã. Eu obtenho informações de uma determinada escola, a diretora disse, simplesmente não é um caso ou outro. 90% dos nossos adolescentes estão com danos mentais irreversíveis. Eles não conseguem, 5 vezes 8 não sabem, não, eles não conseguem, eles estão entrando no caminho de uma geração doente mental. Nós estamos construindo zumbis, uma sociedade de zumbis. Então vejam você que a coisa não é fácil. E isso na mente de uma criança. Quando a criança, até os 14 anos, muda a arquitetura Do cérebro. A formação do cérebro é mudada. As conexões neuroniais são alteradas e os formatos físicos do cérebro ele é alterado. A quantidade de neurônios, as formas dos neurônios, porque o cérebro não depende muito de energia. Ele é, como a colocou ali, ele é flexível. E até os 14 anos, eu estou repetindo o que ela falou, que ela bem ouviu lá atrás. Até os 14 anos, esse cérebro está em formação. Então, é um momento perigosíssimo para você introduzir uma tecnologia dessa, porque você vai estar privando o adolescente, a criança, de um crescimento saudável desse cérebro. Aí você vai ter o quê? Uma grande quantidade de jovens e adolescentes com doenças mentais de todo tipo. Transtorno, depressão, autismo em vários níveis, ansiedade, todo tipo de problemas que a gente ainda nem sabe o grau e a profundidade disso, porque é um tema novo para a neurociência. O fato é, para ser mais ainda grave, vocês percebem que já existe uma cultura na família, uma cultura perigosíssima. Bebês, na tenra idade, bebês, com 3, 4, 5 meses de idade, os pais, porque não tem paciência de lidar com o choro, com a birra, como a gente teve, aliás, até a geração anterior a mim, sem tecnologia, criança chorona, birrenta, não quer comer. O que é que o pai faz com o bebê hoje que está entrando? Fala para mim aí. Pega o celular, abre o YouTube e bota lá o desenho da galinha pitadinha. Botou na mesa, parece um negócio de outro planeta. Para na hora de chorar, é automático.
Só que você está destruindo a mente da sua criança. Você está acabando com a mente da sua criança. Você está provocando ali doenças mentais que você não sabe o que vai acontecer daqui a mais 5 ou 10 anos. Porque tudo isso é novidade. E para piorar, esse dano não é só em criança e adolescente, também em adultos. O cérebro humano, apesar de até os 14 anos ser a fase mais crítica, ele é o tempo todo maleável. Já está aparecendo autismo na fase adulta. Você quer ver o detalhe? Esquecimento. Era uma coisa que era comum uma pessoa já em uma certa idade. Acima de 50 anos, no caso, né? Acima de 50, 60, era normal o cérebro da gente, por conta da idade, por conta do acúmulo de informações, esquecer. Cadê Pablo? Estou autorizado, Pablo? Cadê Pablo? Está autorizado? Porque eu pedi autorização. Eu falo dele. Quer dizer, meu amigo Pablo aqui, um dia desse, disse que veio para a igreja de moto e voltou para casa a pé. Quando chega em casa, já é a trancada, a moto tem que ficar presa na igreja. Dá para entender a lógica da coisa? E isso não é só Pablo, isso somos todos nós. E você está atribuindo isso ao Covid, não foi Covid. Isso é rede social, é tecnologia, é exposição exacerbada. Sua mente vai explodir, aliás, vai implodir de dentro para fora. Ela vai implodir. Não dá para a mente humana acumular tudo que você quer que ela acumule. Vamos avançar um pouquinho? Isso é questão física. A questão é emocional. É que, na verdade, além de gerar esses danos físicos, doenças mentais físicas, existem doenças emocionais. Porque, junto com esse vício de tecnologia, a sociedade agora está também aumentando o grau de quê? Ansiedade, irritabilidade, depressão, insônia e, junto com isso, todas as doenças emocionais que acompanham. Porque, se você não sabia, fique sabendo, mas uma grande quantidade de doenças que a gente tem hoje são geradas no mundo emocional. Ou seja, é questão de somatização. Nós somatizamos as nossas emoções. Por exemplo, não precisa eu ser nenhum adivinho, nem ter uma visão espiritual, para eu saber que tem muita gente aqui na igreja com gastrite. Tem muita gente aqui na igreja que sofre de refluxo. Tem muita gente aqui na igreja que sofre de dor de cabeça, chamada de enxaqueca. Tem muita gente que está sofrendo de dores nas articulações, em todas as articulações do corpo. Isso é o resultado de problemas emocionais que acarretam danos físicos no corpo humano. Então, essas doenças da mente estão somatizando e fazendo com que você tenha que gastar o seu pouco dinheirinho na farmácia comprando pantoprazol, omeprazol, Dorflex, mais doenças, rinite, doenças respiratórias. Os médicos sabem hoje que a grande probabilidade de ser gerada por questões emocionais. Então veja como a farmácia está custando caro por conta das emoções. Tanto é, Diga aqui. quando você está controlando o estômago, entra com remédio para ansiedade. Ansiedade, para controlar a ansiedade, equilibrar a mente humana, isso aí. Aí a palavra de Deus, com muita sabedoria e atemporalidade, nos diz, através do apóstolo Paulo, que nós temos um caminho para poder controlar tudo isso. Que caminho é esse? Paulo diz assim: você tem o controle da sua mente. Eu disse uma vez, pregando aqui nessa igreja, não lembro qual foi, que a mente humana não é você. A mente humana é um órgão do seu corpo. Você é muito mais do que a sua mente. O ser humano é corpo, alma e espírito. E o corpo tem vários órgãos. E a mente é um órgão do corpo humano. É um órgão privilegiado porque ele está com anos, é quem gerencia. É como a sua empresa. Você tem um gerente é mais importante.
mas ele ainda faz parte da sua empresa, você tem o controle. A mente não é você é mais do que sua mente. O que é que significa isso? Domine sua mente, controle sua mente. Você tem que dar comandos para sua mente, você tem que ter o poder de dizer para sua mente que ela está sob o seu domínio. E quem está falando isso não sou eu, não, isso aqui não é técnica coach, não, porque o que é que Paulo disse? Tudo o que é bom. Quem lembrar do versículo me ajuda, que a minha mente aqui também é variável. Veja aí a referência. Hein? Hã? Então pega aí e lê para mim aqui que eu ler. O comando que você tem que, o primeiro comando que você tem que dar para sua mente é tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, nisto pensar. Então nesse primeiro momento, a primeira indicação que eu dou para você é domine sua mente através do poder da cruz de Cristo. Porque a palavra do Senhor nos diz para a gente ter o controle da mente. Então você está sendo dominado pela sua mente ou você está dominando a sua mente? Você sabe por quê? Quem achava que ficar de pé. Lê, Mateus. Você que tem voz de trovão. É Filipenses quanto? 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensasse. Pronto. Qual é o comando de Paulo? No que eu devo pensar? No que é bom. No que é louvável. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tem virtude, pense nisso. Como é que eu posso melhorar a minha saúde emocional? Dominando o que a mente está pensando. E no que é que a mente pensa? Naquilo que o corpo informa para ele. Através de quê? Dos sentidos. Visão, audição, tato. Então o que é que você tem visto? O que é que você tem ouvido? O que é que tem alimentado a sua mente? Eu desafio você, crente, ficar na frente do noticiário, na TV ou em rede social, em qualquer lugar, meia hora e depois desligar e dizer: agora eu vou adorar a Deus, porque glória a Deus por tudo. Não, você tem que murmurar, reclamar de Deus, reclamar da vida, de tudo, está tudo destruído, está tudo acabado, nada presta e nem vontade de orar mais. Eu vou dormir angustiado. Se você entra, eu vou entrar nessa seara daqui a pouco, mas se você entra nessa loucura de permitir que a sua mente me controle, você está destruindo, porque ela vai dominar. Vou pegar de novo o alimento da neurociência. Você precisa entender como a mente humana funciona. A mente humana é o órgão que mais consome energia do corpo. Tudo que você ingere de energia acaba, por fim, chegando na mente. É para alimentar a mente. Ela puxa tudo. Ela precisa de alimento. E ela tem duas lógicas. Eu quero receita, falou aqui agora da economia, né? Eu quero receita, que é alimento, e eu quero economia, eu quero gastar. Eu quero ganhar e não gastar. A mente trabalha assim. O que é ganhar e gastar? Coma. Quando ela está ansiosa, ela fala o quê? Coma. O negócio aqui está pegando, meu amigo. A mente aqui está povoada de preocupação, estresse, ansiedade. Eu estou preocupado com um século de daqui a 300 anos, como é que vai estar o clima. Eu estou preocupado com o passado da humanidade. Eu estou preocupado com tudo. A mente está trabalhando ali. A povo coma. Resultado? Obesidade. Por outro lado, além de receita, ela quer o quê? Economia. Não se deixe. Não gaste energia com esse negócio de músculo, que essa raça que está de olho embaixo não vai nada. Deixa esses músculos quietos, esse braço parado, deixa tudo para mim. Eu quero toda a energia do corpo. Então a mente me dá o quê? Comandos. Por isso o que é o caminho mais fácil para você? O ócio, a preguiça, a inanição. Porque isso é um trabalho da sua mente. Você não sabe que ela está trabalhando, mas ela está induzindo a comer muito e a não fazer atividade física. Porque ela quer tudo para ela. Nisso aí ela coitada não sabe que isso é um processo autofágico, ou seja, ela está se autodestruindo. Porque o corpo humano foi feito para atividade física. Nós precisamos nos movimentar. A gente não vive no mar, no meio do deserto do Saara, que não tem comida. Todo
E aí, ó, está no seminário. E aí você vai se lembrar que o Deus a quem você serve te dá uma receita para isso. Ele diz: por que você anda ansioso com o dia de amanhã, com o que há de comer e com o que há de vestir? Se os lírios do vale, do campo, né, não seguem no trabalho, estão lá bem vestidos. Se as aves estão lá e eu estou alimentando, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Veja como a sua mente tem que estar voltada para as coisas do alto, as coisas de cima. Então você não pode andar ansioso com as coisas da terra, porque esse mundo aqui é isso aí, não vai mudar, só vai piorar. Só vai piorar, não tem sinal melhor. Isso é a gente como crente tem que entender que a história bíblica ela é linear, ela não é cíclica, ela é linear, ela está caminhando para o fim. E a história narrada não vai voltar atrás. E o fim é o quê? O pior do Senhor. O amor vai se esfriar. A gente ainda tem uma possibilidade de controlar a mente da comanda. Isso. Mas crianças, adolescentes e jovens não têm. Verdade. Comandas, a força do comando, esse entendimento que pode controlar a mente, que pode levar a mente a uma geografia diferente, pensar diferente de outro mundo. A criança, adolescente, Não sabe. então são as características da tecnologia. Porque hoje nós temos adolescentes cansados, sem fazer nada, preguiçosos, cansados, e só andam doentes. Os adolescentes hoje são doentes. Verdade. Ó, lá me falou ali que nós como adultos, só para traduzir para todo mundo, que tem muita gente na igreja, nós como adultos ainda temos o controle, a possibilidade de dominar a mente, mas crianças e adolescentes não têm. Então esse papel cabe a quem? Aos pais, de estabelecer limites para a gente poder evitar um colapso social. Não é nem individual nem familiar, é social. O que você falou é de uma riqueza sem comparação. A mente, ela quer tudo para si. Tanto é que quando você usa a mente mais, você fica Abatido. E dentro desse Verdade. muitos pastores ou pregadores não sabem. Você vai expulsar um demônio. Quem já fez isso aqui sabe o que É é. verdade, isso que acaba. Você, quando termina, parece um demônio para você. É por quê? Porque você imprimiu tanta energia física que a mente pegou tudo que você. Então não é que o demônio pegou você, porque ali você entrou numa exaustão. E aí muita gente pensa, mas tudo errado, mas aí veio. Ô Estevão, essa questão da energia que a mente consome é tão forte que às vezes a pessoa acha que o trabalhador braçal ele se cansa mais do que o trabalhador intelectual. E você não percebe às vezes que a pessoa que usa muito a mente, que trabalha muito a mente, ele acaba carregando um cansaço físico muito mais intenso do que o braçal. Porque o braçal, se ele tiver preparo no funcionamento físico e tiver uma boa alimentação, ele vai, chegou em casa, ele deve dormir. A mente dele está nova, será? Ele deve dormir. Agora, o intelectual, ele tem problema sério para dormir, porque a energia toda, ele não consegue dissipar aquilo. A mente é algo fenomenal. Então, diga. É difícil, porque a depressão vem da mente, não vem do corpo. Porque, na verdade, o trabalhador braçal e a atividade física produz os hormônios do prazer. A dopamina, a endorfina e a endorfina. Em níveis exatos, porque na verdade as redes sociais também produzem isso. É outro detalhe que ela me lembrou aqui. Por que é que eu venci rede social? Porque rede social gera uma produção orgânica, fisiológica, de substâncias semelhantes à maconha, à cocaína e ao álcool, ao tabaco. São chamados hormônios do prazer. A endorfina, que alivia a dor, a dopamina, e muitos outros hormônios que geram uma sensação de bem-estar na mente. Agora, o problema é que quando você entra nesse caminho de pegar uma rede social ou qualquer outra droga, porque você não pode iludir o ser humano e dizer que droga é ruim. O prazer da droga é real. Quem fuma maconha sente prazer. Quem cheira cocaína sente prazer. Quem bebe sente prazer. Isso é real. O problema é o depois. Como rede social também. O problema é o efeito dessa substância. Porque o corpo
endorfina. Claro que colocou muito bem. O trabalho braçal, a atividade física gera isso, mas no nível que o corpo precisa, na quantidade exata. Só que quando você está dentro de uma coisa viciante, ali há uma explosão de dopamina, uma explosão de endorfina. E existe um mecanismo no cérebro humano que busca sempre manter o equilíbrio hormonal. Então, o hormônio que ele usa para equilibrar a quantidade de dopamina e endorfina é um hormônio que gera depressão, para equilibrar o nível do corpo humano, da mente humana. Então você tem um pico de alegria e depois uma sensação de mal-estar, de tristeza, de ausência de felicidade. E isso faz com que você tenha que voltar de novo para pegar aquela rede social, para poder alimentar sua mente dopamina, para voltar a sentir um equilíbrio. Só que tem um detalhe, o corpo vai limitando o uso dessa substância, a produção dessa substância. Você vai ter que ficar mais tempo na rede social para gerar o mesmo efeito, mais tempo, e aí você fica infinitamente naquilo ali, porque você está viciado aqui, porque se você sair, declina. Hoje, a coisa mais perigosa que existe no mundo, Deus abençoe os donos de provedor de internet, porque a coisa mais perigosa é cair na internet. Cair na internet é pior do que faltar energia. Se pudesse ter internet sem energia, podia até faltar energia, mas não pode faltar internet, porque a dependência disso aí é algo fundamental. Diga. Olha lá, coitado. Não riam não, que o problema é sério. Não riam que o problema é muito sério. O problema é gravíssimo. E olha que a gente nem chegou em outras partes ainda. Eu estou aqui fazendo um resumão e olhando para o relógio. Eu falei, daqui não sei nada. Cada um desses elementos vai fazer aqui pelo menos uma manhã fazendo isso. Oi. Vê lá que eu procuro aqui. Chegou um momento que o celular não vai dar tempo. O cara não acredita na cabeça. Se ela não vai, Não, verdade. Deixa a Lisa. Então você acha que a tecnologia, meu filho só acreditar na tecnologia, a mente daquela criança, daquele adolescente, ela fica bitolada. E tem uma resposta neuronial para isso, sabe qual é? A conversa aqui é o seguinte. A Unicef está comentando para mim que as redes sociais não produzem conhecimento de qualidade. Não fazem com que a pessoa fique inteligente. Por que não? Porque tudo que tem ali é superficial. E eu vou dar uma explicação aqui neuronial para isso. Como é que a mente funciona? A mente humana, diante de um fato, ela trabalha com um processo semelhante ao do boi como o capim. Ela precisa remoer a informação. Ela não precisa só dar informação, ela precisa de um tempo refletindo sobre aquele dado. Você precisa pegar aquela informação, levar para o cérebro e ele próprio fica ali, em determinado momento, construindo, imaginando, produzindo conexões, contextualizações, ligações de uma coisa com outra, como rede social. Você tem ali a impaciência, você está ali no ritmo frenético, você hoje não consegue assistir um vídeo de 5 minutos, já quer de 1 minuto. 5 minutos já está muito grande, né? Então você não tem. E uma coisa, você não viu aquilo e parou. Você lida assim, na sua rede social é assim, no mundo digital. Rússia declara guerra com a Ucrânia, exército invadiu a cidade tal, matou 10 mil pessoas. Nossa, que absurdo. Rola para baixo, o cachorro escorregando no gelo. Vai para o outro lado, fome na África do Sul. Desce para baixo, fulano de tal casou, nossa, fulano de tal casou. Receita de bolo, aí busca não sei o quê. Isso num ritmo alucinante. Sua mente não para para pensar. Então você não fixa nada. Aquilo ali é informação inútil, improdutiva. Então nós estamos com isso aí, criando uma sociedade bestializada,
E é interessante que o livro, você tem que ler aquele livro e degustar. É ler, fazendo. Por que você hoje não lê a Bíblia? Tá de paciência para orar. Por que as pessoas hoje não têm condição de ficar 30 minutos de joelho? Ou 30, uma hora lendo a Bíblia? Bom, acho que só se eu conseguisse. Dá pra ajeitar, Matheus. Dá pra centralizar. Vê se centraliza aí. De uma hora para outra. E aí, o que foi que ele respondeu? Mas o objetivo é esse. O objetivo são pessoas Ansioso. Relaxa. porque pessoas doentes, elas precisam de remédio. E elas consomem, elas não têm controle ao comprar, controle ao pensar, elas não têm controle emocional. Então, a gente tem que deixar uma condição para que elas não tenham. Ali está falando, vocês estão vendo o que ela falou aí? Não, ela devia falar do Veja bem, ali está colocando aqui que o projeto dessa tecnologia toda é gerar uma geração, uma sociedade ansiosa, porque a ansiedade é uma ferramenta muito forte para o consumismo. Pessoas ansiosas compram mais, consomem mais, entendem que ter um produto é uma retribuição por toda essa dor que você está sofrendo. Entendeu? Então você sente vontade de comprar roupa, sapato, de comer fora, de sair, para poder você ver se aquilo vai trazer felicidade, vai completar esse, vai sanar esse mal-estar emocional de vocês. Tudo isso aí, muito forte. Muito forte. Tem uma questão. Dos sites que compram, o perfil que eles trazem é Ansiedade. porque essas pessoas pesquisam ansiolíticos, eles já são entendeu? E aí, falando dessa questão da consolidação do conhecimento, o sono é essencial. O sono. Esses órgãos não estão unidos. Eles modificam, né? A melatonina modifica, eles não conseguem. E os meninos não conseguem processar. Vamos avançar, estamos 15 minutos, tem muita coisa para dizer ainda. Vamos lá. Só que além de todo esse elemento neurológico, neurocientífico, existe também um outro lado, que é o lado do pecado em si. De como nós podemos olhar as redes sociais como um ambiente favorável para se pecar. É um ambiente favorável para se pecar. Por quê? Hoje nós estamos orando e perguntando para Deus, eu quero uma resposta, porque a nossa fé é racional. O que é que o Senhor fez, o ser humano, com a natureza assim, desse jeito? Eu não sei como é que Deus me ouve, não. Vou te contar. Deus é muito misericordioso para Ele me ouvir. Eu não sei como é que Ele me ouve, não. Porque a natureza da gente não presta. Rede social, como tudo aquilo que a sociedade gosta e consome, é baseada no pecado. É baseada em algo que estimula o ser humano a desenvolver o que ele tem de pior. Isso você já tem na cultura, por exemplo, dos filmes. A cultura pop, ela trabalha muito com o elemento pecaminoso do ser humano. Ela desenvolve o quê? A sexualidade, a sensualidade. Ela desenvolve o desejo da vaidade. São elementos pecaminosos do ser humano. Sim ou não? A violência, os filmes que geram bilheteria, que são populares, são filmes que estimulam o pecado. Você vai para lá da violência, da corrupção, da traição, do adultério, das emoções distorcidas, da vaidade. Nas redes sociais, eles trabalham muito com isso. Aliás, o marketing trabalha muito com isso. O marketing selvagem, porque existe um outro tipo de realidade que a gente pode apresentar, o tempo está curto, mas existe uma realidade da sociedade do bem, em que tudo isso também pode ser estimulado. É porque quem governa o mundo é o maligno dele, é o que ouve. Então, por exemplo, eu tenho um filme aqui de violência que gera audiência, mas um dos filmes mais assistidos de todo o tempo foi A Paixão de Cristo. Mas eu não sei até que ponto toda aquela dor e sofrimento também o estimulou. É uma coisa para se pensar também. Mas você fazer um filme hoje
qualidade, de nível, gera uma audiência muito boa também. Você falar sobre coisas boas poderia também gerar uma audiência. Só que, infelizmente, não se produz isso na sociedade. Uma sociedade governada pelo pecado só produz frutos do pecado. E na rede social não é diferente. E o primeiro elemento que a gente vê na rede social, que é estimulado por ela, chama-se a vaidade. Sim ou não? O que é que você muito percebe nas redes sociais? Você ali alimenta o seu perfil, geralmente, com algo que é além do que você é. Você está ali trabalhando a sua imagem. Eu vi alguns comentários na certa-feira de alguém que às vezes perde a oportunidade de contemplar o pôr do sol só para tirar uma foto do melhor ângulo do pôr do sol. Às vezes você está ali no aniversário do seu filho, que poderia estar ali naquele momento ali, vivendo aquela emoção, mas você está muito mais preocupado em tirar uma boa foto daquele momento do que viver aquele momento em si. Então o que você quer não é experimentar a vida, você quer mostrar para os outros algo que pode gerar no outro um sentimento de quê? De inveja. Olha como há aí trabalhar de vaidade, um bicho de vaidade, um bicho de causar nos outros certos sentimentos, que às vezes são verdadeiros, às vezes você está passando por um problema familiar muito sério, muito grave, mas quer mostrar uma foto de uma família perfeita. Tudo bem, se é pela fé, Deus abençoe. Se é pela fé, Deus abençoe. Se você está profetizando, é uma Deus. Aí gera vai ter a insatisfação da ingratidão. Da insatisfação da ingratidão. No outro. Então você entra numa rede social, você vê uma realidade que não é a realidade real. Não é a verdade verdadeira, como dizia o meu. Porque ali é um mundo de faz de conta. Um mundo de ilusão. Às vezes a pessoa passa na rua, vê um carro importado, tira uma foto para induzir o outro a achar que aquele carro é dele. Como se aquele carro pudesse ter o poder de gerar felicidade. Quando a gente sabe, meus irmãos, que a gente tem que organizar a vida da gente segundo o padrão de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é chamada para ter um comportamento diferente. Nós somos chamados para ser o quê? Santos. O que é que significa ser santo? É não pecar? Não é ser separado do mundo. É ter consciência do mundo, das coisas pecaminosas. Romanos 12:3, que lê para mim aí? Romanos 12:3. Rapidinho aí. Mera, vou te dar aqui, meu. Que vai dar aqui. Romanos 12:3. O que é que está escrito? Rapidinho aí, me ajuda. Não se amolde esse novo. Está na lição. 12:3. Está na lição. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus me levantou para na versão que eu queria que fosse. Porque na versão da lição, está dito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Só que na sua versão, me preste aqui. Essa aqui. Só querendo microfone? Lê aí, irmão. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que é que esse texto de Paulo nos induz, nos estimula a sermos? Não sermos vaidosos. Aquele sentimento de querer se achar, aquele sentimento de querer ser mais do que você é. Você tem que ter uma noção exata do que você quer. E como eu adquiro isso, pastor Cleber? No joelho, meu irmão. Você precisa usar o tempo da oração. Não o tempo todo ficar pedindo coisas a Deus, coisas materiais, pessoais. Peça ao Senhor para moldar o seu caráter, para que trabalhe em você o seu espírito, para que norteie em você o seu comportamento. E a gente tem que ser vaidoso. A natureza humana, pecaminosa, quer ser realmente, a gente quer holofote, quer algo para fluir. A gente quer
quer o palco, quer o público, quer a plateia, quer o auditório. A gente quer ser visto. É a natureza humana. Ninguém controla isso. Humanamente falando, ninguém controla isso. Só quem controla isso é o Espírito Santo de Deus. E o joelho existe para isso. Para no joelho você buscar em Deus o controle, o domínio próprio. Para dizer assim, Senhor, me controla. Que eu possa desenvolver em mim a humildade necessária para que eu possa ser servo do teu reino aqui na terra. Não é? Então é isso que o Espírito Santo nos convém. E em rede social, mais do que nunca. A gente precisa entender que ali é um espaço criado para amplificar a natureza pecaminosa. Então, domínio próprio. Domínio próprio. Provérbios 25 e 28. Lê aí para mim, rapidamente aí. Provérbios 25 e 28. Não é à toa que as próprias pessoas que surgem dentro das redes sociais são pessoas que não têm nada para oferecer, nada para fazer. Os influencers digitais, que hoje estão mais ricos, que hoje estão mais ricos. Milionários. Sem conteúdo. Mais ricos do que atores e atrizes que fizeram uma universidade no teatro. Essas pessoas são celebridades, né? Subcelebridades, mas são milionários, sem conteúdo, sem estudo, sem nada. Eles não têm Claro, está falando aqui sobre os influencers que não têm conteúdo, que são pessoas extremamente ouvidas, assistidas e seguidas e compartilhadas, e o conteúdo é zero dessas pessoas. Mas isso não tem nada não tem nada sem propósito. Tudo aí tem um porquê por trás. Não seja ingênuo. A ideia de não dar conteúdo é uma ideia proposital, porque o projeto é realmente criar uma sociedade sem capacidade de reflexão, vazia. Então são frases soltas, frases de efeito, sem nenhum impacto prático na vida de ninguém, que geram nas pessoas ali mais um tipo de controle mental, que é um resultado transformador. E isso é bom, porque é chamada cultura coerente. É a cultura do lixo. É por isso que eu não faço isso, porque eu tenho a minha visão do mundo. Eu não saio por aí perdendo meu tempo para ver caneta azul ou luva de pedreiro, porque eu não vou dar espaço nem palanque para quem não tem nada para me oferecer. E isso gera um impacto social seríssimo. Isso gera um efeito social gravíssimo. Mas o pior é que dá embora para eles, é você seguir. Isso, seguir. Você seguir, cara. Isso são números. Não tem nada para oferecer. Mas 5 milhões de pessoas, e essa que a gente está comentando aqui, que é a pessoa, as influências digitais, são aquelas pessoas que conseguem a fama e o dinheiro rápido e fácil. Então, ensinam aos jovens e para se conquistar as coisas, Não tem que trabalhar. não tem que se desgastar. Veja o menino que está chegando aqui. Veja que eu falei que cai no seminário. Vocês ouviram o que ele falou aqui? Clarim fala sobre os influencers, sobre pessoas que sem conteúdo, sem trabalho nenhum, rapidamente adquirem fortuna, milhões, e passam a mensagem para o jovem que é possível você ganhar dinheiro sem trabalho, sem esforço. Então, pode nem estar chegando, aonde pode desdobrar. Só que tem um detalhezinho que eu não falei e que eu devia ter falado, para você abrir sua mente. Perceba, e aí é o trabalho do Marcos, ele faz aqui do ponto de vista de produto, de comércio. Ele vive impulsionando. Ele é chamado de impulsionador digital. O que é que isso acontece? Você não pense que a pessoa ganha celebridade na rede social porque de repente apareceu um anjinho de gás azul com um condão pinto e pintou lá não. Isso acontece com uma estratégia de marketing poderosíssima e caro. Isso chama-se impulsionamento digital. Vocês viram aí nas redes sociais um debate sobre o caso Luva de Pedreiro e seu empresário. Não viram? O empresário roubou a luva de pedreiro. Na verdade, a história por trás é outra. Você tem que entender o que está por trás. Porque luva de pedreiro não seria ninguém. Seria mais um insignificante se não tivesse aparecido uma pessoa na vida dele e injetado dinheiro e estratégia para fazer ele conhecido. Porque quando as coisas aparecem na rede social, não aparece por acaso. Aquilo é impulsionado. E o impulsionamento é pago. Então você tem pessoas que se apresentam com 1 milhão de seguidores
conteúdo nenhum, tem proposta nenhuma, mas é um cara que arrasta multidões, mas ele gastou e muito para aquilo. Custou muito dinheiro e muita estratégia, desde o visual, um escritório de design gráfico, de visual, de produção de conteúdo, de imagem, o que você quiser, tom de voz, como audiólogo, trabalho de cabelo, corpo, tudo aqui na Bíblia. Ele é um produto que ele quis. Eu não vou dizer o nome porque está aí na Bíblia, mas tem uma certa pessoa que é milhões de seguidores e apresenta-se como pastor. Não sei mesmo. Ele apresenta-se como pastor. Milhões, não, ele vai, milhões. Mas ele gastou 2,5 milhões de reais para poder chegar lá. Então você ouve, fulano de tal, e pensa assim, pô, esse cara deve ter tido muito joelho no chão, muita oração, muita unção, consagração, poder de Deus, para poder pregar e arrastar multidões. Não sabe de nada, você não sabe de nada. Por isso que, aí agora eu vou aproveitar esse minuto final, é muita coisa, mas eu tenho que falar o lado positivo da coisa. Sabendo disso tudo, e sabendo que essa é na realidade inevitável, o que é que nós devemos fazer? Por favor, eu pedi para ler Provérbios 25, 28. Provérbios 25 e 28. Não pode não. Como a cidade elevada sem mundo, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade Derrubada sem muro, derrubada e sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que é que essa palavra nos diz? A pessoa que não se controla está destruída. É cidade devastada, está exposto. Então a palavra de Deus nos chama para a gente desenvolver domínio próprio, controle da sua vida. Chame para si o controle da sua existência. Através de quê? Através do poder da palavra de Deus, que é ela que transforma, e através da oração, que é a capacitação espiritual para isso. Se você não está com força, quem lhe capacita é o Espírito Santo. Essa força não vem de você. E o caminho que eu tenho que trilhar é o caminho da palavra de Deus. Palavra de Deus e oração, domínio próprio, prudência, equilíbrio emocional, não se deixe enganar. Se você está na rede social, você ainda é crente. Primeiro conselho, desconecte-se. Use o mínimo necessário e entenda que aquilo é um vício. Trate como vício. Pense como vício. Se você não tem domínio, é vício. Se aquilo te controla, é vício. Então pare. Se está viciado, o conselho é pare. Se você tem domínio próprio, não abra mão de usar a rede social. Primeiro, aos Coríntios 10 e 31, tem letra aí. Volto a dizer, se você não tem domínio, não vá. Eu disse na pregação que eu fiz aqui na terça-feira, que aquele espaço é do diabo, e é do diabo. Eu imagino aquilo ali como um prostíbulo. Agora, eu sou crente, e se eu sou crente, eu tenho que entrar no prostíbulo também, como crente. Mas para entrar lá eu tenho que ser crente. Eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo ali. Eu tenho que entender que ali é um espaço para isso. 1 Coríntios 10 e 31. Fala aí. Quem pode ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, rede social, faça tudo para a glória de quem? Edifica, soma, produz resultado. Eu estou pecando, eu estou sendo crente. Jesus faria o que eu vou fazer aqui agora. Se eu fosse Jesus, tem um livro que é esse sentido. Se eu fosse Jesus, o que eu faria? Pense sempre nisso, tenha domínio próprio. Pensa assim, eu vou postar. Jesus postaria? Por que não? É muito forte isso que eu vou dizer você aqui. Isso é muito forte e poderoso. Preste atenção para cá que eu vou dizer para você
na terra. O que isso significa, pastor Kleber? Você é o braço de Cristo, você tem as pernas de Cristo, você tem a boca de Cristo, você tem o ouvido de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem o dedo de Cristo. O que é que eu vou fazer, pastor? O que Cristo falou. Isso aqui é para a glória dele? Eu faço. Isso não é para a glória dele? Eu não faço. Edifica? Eu faço. Não edifica? Estou fora. É da carne? Não quer. Pastor, aí é demais também. Não é demais também, não. Nós estamos em uma batalha espiritual. É a hora de a gente definir quem nós somos. Essa condição que nós estamos vivendo de apatia, de indiferença, é muito perigoso, porque nós estamos morrendo espiritualmente. O diabo tem entrado na nossa mente, dominado o nosso comportamento. E ele entra sorrateiramente. Caim falou algo muito interessante. Não é da noite para o dia que você deprime, não. Eu vou dizer mais, não é da noite para o dia que você pega e se desvia, não. Isso é um abismo que traz outro abismo. São barreiras que vão sendo rompidas na nossa vida espiritual. E hoje está muito fácil de pecar. Adultério virtual. O que é que tem, pastor? Jesus é tremendo, Jesus é atemporal. Ele diz, está escrito na lei. Aquele que pegar, se deitar com a mulher do outro, adultera. Eu, porém, vos digo, aquele que desejar. É forte, meu irmão. Já estava ali, na lei de Cristo, o adultério virtual. Está nos avisando, falando que não convém, está adulterando. Está mandando nude, está adulterando. Está vendo pornografia, adulterando. Fornicando, pecando. E eu vou dizer uma coisa a vocês: se tem algo muito poderoso no mundo digital, chama-se pornografia. Existe um estudo americano feito há algum tempo atrás que só precisa de 20 segundos. 20 segundos, menos de meio minuto, exposto a uma imagem pornográfica e você já viciou. É pior do que crack, que é a droga mais viciante, é pornografia. Infelizmente, tem muita gente que foi dominado pela pornografia, está destruindo a sua vida espiritual, destruindo o seu casamento, a sua família e destruindo a igreja de Cristo, que está dominando a igreja de Cristo. Então a pornografia é algo muito poderoso, destrutivo, pecaminoso, e que o crente tem que repreender no nome de Jesus. E o diabo trabalha assim. Vai lá nos seus stories descendo. Às vezes você tem o YouTube só de mensagens. Eu quero ouvir mensagem. Mas no meio de 10, ele bota uma imagem ali para ver se você escorrega. Porque está forte. Né? E aí ele pega uma hora errada, vacilando, pá, entrou. E o pior é que não é só coisa de homem, não. Tem muita mulher também viciada em pornografia. Veja que o negócio é sério. Então, meu amigo, se você não pode conter o seu espírito, você é terra devastada. Domine o seu espírito, a sua mente, o seu pensamento. Se você consegue isso, vá para lá para edificar. Vá para lá sabendo que você está entrando em um prostíbulo, em um espaço dominado pelo diabo. Vá para lá, seja forte em Cristo. Você tem condições de ir para ali para abençoar vidas, vá para abençoar. Se não der, não usa esse argumento. Eu estou lá pregando, eu estou batendo um versículo da Bíblia aqui. Você não está enganando a ninguém, a não ser a si mesmo, porque a Deus o Espírito se engana. Traído. Ele traiu ela. O problema é que você não percebeu que a traição foi virtual. Ele estava no buraco da fechadura do banheiro da vizinha, vendo a vizinha pelada. Só que estava lá no tablet ou lá no smartphone. E você sabe que essa pornografia aí alimenta uma indústria mundial de tráfico de mulheres. Pornografia é feita por mulheres escravizadas nos países lá do leste europeu, da África, né? Mulheres que foram roubadas dos seus países com promessa de vida fácil e foram escravizadas sexualmente, escravas sexuais, droga. Geralmente ali quem está ali é usuário de droga, foi viciado nas piores drogas,
e infelizmente gente consumindo e bancando esse tipo de indústria. O negócio é sério. Mas se ele está lá para fazer o reino de Deus edificar, você tem algo a fazer também. Não siga qualquer um. Não dê ibope a qualquer um. Veja o conteúdo, alimente o seu perfil de coisas que edificam. Se não edifica, não use. Se traz uma mensagem de conteúdo, valorize aquilo ali. Porque você é chamado para fazer tudo para a glória de Deus. E por falar em glória de Deus, como eu sou obediente ao horário, que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre de todo mal, pois caso, obrigado por Nós já estamos caminhando para o final, mas eu gostaria que o pastor Kleber, com poucas palavras, falasse um pouco. Aliás, ele falou bastante sobre isso, mas imagine você, que de repente, porque tudo isso no mundo virtual, as novas tecnologias aconteceu muito rápido. E tudo isso aconteceu com uma rapidez tão grande que todas essas informações caem no colo de uma população desprovida de conhecimento. Isso vai gerar o quê? Pessoas que não têm preparo para isso, não sabem onde está pisando. É difícil, né? Fala um pouco sobre isso. A gente já trabalhou essa temática e é importante você não se colocar como uma pessoa ingênua nesse ambiente. Você sabe o que você está pisando, sabe que está sendo vítima de um processo predatório de dominação da sua mente. E o primeiro detalhe é você entender que o uso daquilo tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, de dependência, para está colocando que o Brasil é o segundo país do mundo em dependência de redes sociais, de uso de tecnologia. Dentro dessa categoria, a gente tem que se apontar na questão da igreja. Na questão da igreja. Essas pessoas, muita gente está se alimentando desse pessoal raso, vê para que achando que está dominando o pregador, e não prega nada, mas está se alimentando desse pessoal, chega aqui achando que é tudo, né? O Luiz me pergunta justamente para ele e eu sou de favor da Passeio da igreja, no minuto só um relato local, tem totalmente nesse contexto, nesse assunto que a gente está lidando. Em primeiro lugar, parabenizar o pastor Kleber e sugerir, irmão Luiz e a Clarim, que se faça, pastor Kleber, uma palestra na igreja com esse assunto aí. Porque a situação é gravíssima. Não é grave não, gente. Não estou aqui querendo fazer nenhum terrorismo psicológico para os irmãos. Mas a situação é gravíssima e eu vou explicar em um minuto por quê. Eu tenho um vizinho que é médico e ele atende no setor público. E ele atende pelo CAPS também. E eu, domingo pela manhã, ele estava caminhando lá no bairro com o filho. E a gente começou a conversar, trocar uma ideia. E eu senti que ele estava meio triste, doutor, estava meio abatido. Ele eu estou muito triste, rapaz, tal, trabalhando muito. O que foi que houve? Ele disse, rapaz, eu estou sem saber mais o que fazer. Por quê? Eu cliniquei tanto ansiolíticos, antidepressivo, remédio para ansiedade, síndrome de pânico, ansiedade, enfim, tudo saúde mental. Nada de doenças rotineiras e corriqueiras. Resumindo, acabou todos os medicamentos do CAPS. Você sabe o que é que significa isso? O CAPS de Coité, o seu estoque de remédio para ansiedade, para síndrome de pânico, para quem não dorme, para quem está com problemas graves de saúde mental, acabou, a prateleira ficou vazia. O que é que o médico fez? Ele começou a conversar com o paciente, sendo me relatando, não vou citar o nome, questão de ética. Mas ele disse, eu cheguei ao ponto de chamar os pacientes, gente, ele não é cristão, ele não é evangélico. Mas ele chegava para os pacientes para ele e dizia, irmão, tu está indo na igreja? Ele, doutor, o seu evangélico? Não, me responda, você vai na igreja? Qualquer uma. Quantas vezes você vai? Eu vou uma.
Ô irmão, vá 2, vá 3, vá 4 para a igreja. O médico pedindo, implorando para o paciente dele ir para a igreja. Aí, o que é o remédio? Ele disse aos pacientes, e disse a mim, que os remédios é um paliativo para um tempo. Ou a pessoa se ajuda e procura Deus para ajudá-lo, ou não vai sair daquela situação. E eu vou ser bem honesto aos irmãos. Alguns aplicativos que eu tenho no meu celular, depois dessa palestra, eu vou tirar tudo do meu celular. Eu peguei a minha parte, viu, irmãos? Eu peguei a minha parte. E eu acredito que cada um dos jovens, adolescentes e adultos e idosos que aqui estão, pegou sua parte. Parabéns, pastor Cléber. É muito prazeroso. Uma palestra dessa, se você for contratar um coach de um nível desse aqui, é caríssimo. E a gente tem gratuito, irmãos. Então, pelo amor de Deus, me ouça a minha sugestão. Vamos marcar, irmão Luiz, um dia com esse tema que está acometendo toda a nossa sociedade. Obrigado pela atenção. Obrigado pelas palavras. Agora é o seguinte. Diante do que ele falou, eu vou dar uma sugestão prática a vocês. A gente começou a palestra falando de instrumento, de ferramenta. Como é que você pega o martelo e usa? Pastor Renilton que foi de pedreiro. Quando você precisa, você vai lá e bate o martelo. Isso é uma ferramenta. Não use rede social por usar. Não use rede social porque você não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Vai ler a Bíblia, vai ler o bom livro. Espalhe livros pela casa, sente com seus filhos, procure ir na casa do vizinho. Não use rede social como fuga. Ouviu o que eu falei? Qual foi a frase que eu falei aqui? Não use rede social como fuga. Não sou juntos? Não use rede social como fuga. Mais uma vez? Não use rede social como fuga. É o primeiro conceito prático. Como eu devo usar esse instrumento? Precisei fazer alguma coisa. Eu vou lá, faço e desligo. Isso é uma ferramenta. Entendeu o que é uma ferramenta? Eu preciso de um martelo, eu bato para ela e guardo. Eu tenho uma rede social, eu preciso dela. Eu vou lá, faço o que eu preciso fazer e desligo. Isso é rede social como ferramenta. Eu tenho um projeto missionário, eu tenho um projeto que eu vou lá, faço o projeto, vai fora. Você vai ser agora o dominador daquilo. Não vai ser o usuário daquilo, você vai ser o dominador. Você vai fazer um projeto ali para convocar os jovens. Convoca e sai. Não fica em rede social. Entendeu? Agora, outro detalhe, terceiro detalhe. O YouTube tem uma vantagem em relação a outras redes sociais. Porque o YouTube você você vai em busca de um conteúdo. Mesmo audiovisual, você vai em busca de um conteúdo. Se você está com dificuldade de sair, porque droga é assim, pega aquilo ali, como o cara que está se livrando do cigarro, tem que botar uma bala na boca para ficar chupando, vá no YouTube e pesquise, pegue pessoas de referência e vá ouvir uma mensagem, ou vá ouvir um bom louvor, vai edificar a sua mente, vai trazer para você conteúdo. O YouTube lhe ensina muita coisa, como cantar, como tocar, como evangelizar, tem muito conteúdo lá bom. Você vai saindo aos poucos daquele lixo que é rede social e vai pegando agora um conteúdo de qualidade. Você pode fazer isso e se livrando. Pega aquele conteúdo, usa ali para pesquisar coisas edificantes e dê destaque a quem merece destaque. Não dê destaque a quem não merece destaque. Hoje é quem merece honra. Filtre conteúdo. Tá bom? Obrigado pela participação. Muito bem. Então, a palavra final aí foi no sentido de que a gente precisa renunciar muita coisa. E ter cuidado com aquilo que vai utilizar, porque, infelizmente, muitas pessoas estão usando que não conhecem, que não sabem. Isso é muito perigoso. E tem coisas que acontecem naturalmente, por exemplo, o que o comentarista coloca na nação sobre o narcisismo. O narciso foi aquele sujeito que ele gostava tanto dele, ele admirava tanto ele ficava se vendo na água.
né, a sua imagem. E uma moça clamava, apaixonada por ele, gritava e ele não escutava. Ele só conseguia ver ele mesmo. E quantas pessoas estão fazendo isso? Você sabia que em foto a pessoa aparece do jeito que gostaria de ser, ao invés da realidade? Como é que a gente aparece nas fotos, nas redes sociais? E parece uma coisa ingênua, né? As festividades, né? A gente coloca lá o melhor. Aquilo que não é o real. Né? Você coloca fotos de jantares, de almoço, de uma mesa farta. Não é a realidade do dia a dia. Então, cuidado com isso. Em fotos a pessoa aparece, não que é, mas aquilo que gostaria de ser. Isso é narcisismo. E a lição fala sobre isso. Não temos mais tempo, foi muito produtivo. Agradecemos ao pastor Kleber. Lembrando que o pastor Kleber é um dos nossos professores, professor da classe dos jovens, atualmente, e ele está aqui à disposição de quem desejar um particular. Eu acho que vocês conhecem, né? Se quiser um particular com ele, podem procurar que ele vai te atender, ok? As lições do próximo trimestre, quarto trimestre,